Júlio. Uma alegria grande termos à conversa connosco o meu amigo José Cid, que teve a generosidade de aceitar este convite. Esta é uma conversa que decorre na sequência de um trabalho prévio realizado com os alunos de História da Cultura e das Artes da Academia de Música de Elvas e que permite olhar com profundidade e com atenção para o percurso de algumas das mais relevantes figuras artísticas da lusofonia, a par também, obviamente, do estudo, que é o estudo da área mais focada da História da Cultura e das Artes, o seu objeto de estudo, não é? E este privilégio de podermos ter o contacto com as pessoas ao vivo e a cores é um luxo e um privilégio imenso, decorrente desta colaboração entre a Academia de Música de Elvas, a Câmara Municipal de Elvas, aqui representada pela Sra. Vereadora Vitória, e também a Direção Regional de Cultura do Alentejo. Eu peço desculpa não ter cumprimentado, mas pronto. Eu vi uma pessoa ligeiramente mais crescida que as outras que estavam aqui, mas pensei que fosse uma faminha dos anos 70 e foi por isso que eu não disse nada. Muito boa tarde, Sra. Vereadora. Prazer. Uma grande mas pequena no tamanho. Agradeço muito também à Gabriela o facto de poder estar aqui connosco, é um privilégio também. Muito obrigado por estar aqui. Passávamos à primeira pergunta, que é formulada pela Daniela Richal. A minha questão é, do nosso lado da história, deve sentir muito orgulho na sua carreira que construiu e na obra que criou. Em todo o caso, do seu lado da história, sente esse mesmo orgulho? Eu agradecia que tu falasses um bocadinho mais devagar. Peço desculpa que eu estou nervosa. Não estejas, Outra vez, mas mais porque eu não devagar. sou a rainha de Inglaterra. Estás à vontade, pelo amor de Deus. Do nosso lado da história, deve sentir muito orgulho na sua carreira e na carreira que construiu e na obra que criou. Em todo o caso, do seu lado da história, sente esse mesmo orgulho? Em termos de história, a história é uma coisa que tu não consegues apagar. A história existe por si, pela positiva, pela negativa, não é? A nossa história pela positiva somos nós, portugueses, que sempre soubemos ter uma identidade. Nós somos um povo com uma característica extraordinária. Somos corajosos, somos heroicos. O que é que achavas se eu cantasse um tema, por exemplo, um tema de Pessoa e depois um tema de Lorca? Era capaz de ter piada, não achas? Vamos a isso. Vamos a ver. Isto é história. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E o que leia e o que escreve, na dor unida sentem bem, não as dores que ele teve, só as que eles não têm. Já não canto este tema há muito tempo, mas o Poeta é um Fingidor é um dos grandes, entre milhares de poemas de Fernando Pessoa, absolutamente genial, mas absolutamente genial mesmo. Lorca, eu estou mais próximo, porque eu sou um homem do Sul, nasci nos Ribatejos, na Chamusca, e os Ribatejos têm tudo a ver com o Alentejo, são vizinhos e muito irmãos. Eu tenho grandes amigos aqui no Alentejo, grandes cantores, em particular Vitorino, sou muito amigo de Vitorino, sou muito amigo de António Zambujo,
Eu estou a falar de cantores mais conhecidos. Também Janita Salomé, que tem uma voz extraordinária. E o Alentejo também tem essa vantagem, é muito inspirador. Como o Ribatejo também é muito inspirador. Mas eu estava a falar-vos de Lorca. Lorca é, aqui ao lado, em Granada, um poeta antifranquista que se opõe vivamente à política franquista, um dos grandes assassinos do século XX, e esta região de Elvas sabe muito bem o que sofreu e como muitas vezes protegeram aqui em Portugal, se protegeram espanhóis fugidos do sanguinário Franco. Foi pena, Frederico Garcia Lorca não fugiu para aqui, passou por aqui, mas a caminho de Amarante, vejam bem, Lorca ia muito a Amarante, ter com Teixeira de Pascoais, de quem era amicíssimo. E depois, um pouquinho mais acima, ia ter com a sua amiga Rosalia de Castro, que é a grande poetisa de Galiza, como vocês sabem. E Lorca deixa uma obra também como pessoa absolutamente genial. E no centenário do nascimento de Frederico Garcia Lorca, eu gravei para o mercado espanhol um álbum cantando poesia de Lorca, com guitarras de Coimbra, e foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido. Cheguei a fazer as festas da cidade de Vigo, na mesma semana em que estava lá os Rolling Stones, por exemplo, e o meu nome apareceu no cartaz das festas da cidade de Vigo. E depois escrevi alguns temas sobre Lorca que eu adoro, por exemplo, este tema que se chama Ai. El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Ay, el horizonte sin luz está mordido de hogueras y el grito deja en el viento una sombra de ciprés. Dejadme en este campo llorando, dejadme en este campo llorando, dejadme en este campo llorando. Dejadme en este campo llorando, dejadme en este campo llorando, dejadme en este campo llorando. El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando, dejadme en este campo llorando,
Déjame en este campo llorando. Ay, déjame en este campo llorando. Déjame en este campo llorando. Déjame en este campo llorando. Se vocês forem até Granada, podem visitar o Museu Federico Garcia Lorca e também visitar a sua casa-mãe de origem, que é em Fuente de Vaqueiros, que é logo ali ao lado. A obra de Lorca é absolutamente genial, absolutamente avassaladora. Pronto, foi mandado matar por Franco e aí está, em termos históricos, ele ficou para a história e Franco pela positiva, claro, e Franco pela negativa, não é? A história tem dessas coisas. E na música e na política, onde as coisas se misturam, acontece muito isso. Passo agora a palavra à Carolina Gomes. Oh, Carolina, tira só para falar isso. Tiro só isso. Ter nascido em Portugal certamente marcou a escrita das suas canções e sua obra como um todo. Porém, o que acha que podia ter mudado se tivesse nascido nos Estados Unidos ou em Inglaterra? Eu não ia mudar. Eu ia ser sempre um rapaz rebeldito, que já era um jovem da vossa altura, com a vossa idade muito rebelde. O Marcelo Caetano, por exemplo, dizia: esses cantores de esquerda e de intervenção comunistas, chamavam-os a todos comunistas, para eles não tinham decifração. Se não eram do regime deles, eram comunistas. E não era assim. Esses comunistas todos que falam, as palavras entram por uma orelha e saem por outra. Há aí um rapaz que faz pensar e que é perigoso, que é um tal José Cid. Passamos agora a palavra à Inês Moga. Numa entrevista ao Observador, disse que não tinha sucesso em Espanha. Acha hoje que poderia ter feito alguma coisa diferente para inverter esta realidade? Não pude fazer nada, porque, olha, eu fui gravar há 5 anos um álbum em castelhano, no estúdio onde eu gravei em Madrid, o estúdio Red LED, que é um estúdio muito conhecido. As pessoas que estavam lá no estúdio diziam: mira, José, aqui na Espanha nadie canta como tu. Aqui estás Joaquim Sabina. E eu que conheço a obra de Joaquim Sabina, que admiro imenso, mira, pero no, Joaquín Sabina está con la voz toda fodida, está con la voz toda destruida, de tabaco, de alcohol, de mierda, con la voz de mierda. Y yo no. Sí, efectivamente, pero nos haces lembrar que parece a Joaquim Sabina. Isto porquê? Porque eu tenho 2 vozes. Tenho uma voz celta, por exemplo, imaginem que eu vou cantar um tema. Por exemplo, se eu cantar um tema de Teixeira de Pascoais, por exemplo, um poema de Teixeira de Pascoais, lindíssimo. Alvas brumas do norte, ó brumas encantadas, criai lendas de sonho, aparições de fadas, castelos ao luar, com torres de marfim, prisões de Guanavia, magias de Merlim. Alvas brumas do norte, ó brumas encantadas. Isto é a minha voz celta, estão a ver? Isto é a minha voz. Mas se, por exemplo, eu cantar
Por exemplo, o meu tema atual, que está aí nas rádios, que saiu, poema genial de um amigo meu, falando sobre a resiliência e a esperança da saída do Covid a nível mundial e a nível nacional. Eu achei que o poema era extraordinário. Está aí já, no meu Facebook, já está com 100 mil visualizações numa semana ou duas. Chama-se Hope and Joy. Tell me, my friend, why my life has been turned upside down. Why I'm losing my friends to God in this distance in lonely towns. Why my family is wearing masks away to sing and laugh. Why they speak on the TV and they don't mean anything. Yeah, they don't mean anything. That's why the angels sing no more. That's why the angels sing no more. I hope the angels sing for us. I know the angels will sing for us. Aqui estou com uma voz completamente arabizada, até uma voz com grandes. Foi isso que eu fiz em Espanha. Eu optei para mais gravar com este tipo de voz e gravei um álbum que eu gosto imenso, mas eles bem diziam que eu cantava muito, mas eu já sabia. Porque eu tenho uma irmãzinha que infelizmente faleceu há um mês, que me dizia sempre: o menino canta muito bem em português. Só não gosto dessa música do Macaco Costa de Bananas, mas o resto gosto muito das suas músicas. Mas canta muito melhor em espanhol. E eu sabia que assim era. Diogo Rego. Excluindo Portugal, onde tem mais fãs? Como? Excluindo Portugal, onde tem mais fãs? Não tenho muitos. Tenho muitos fãs. De resto, eu tenho um Facebook só para isso. Tenho muitos fãs a nível mundial sobre o meu álbum de rock sinfónico de 78 e que está nomeado neste momento entre os 5 melhores álbuns do mundo de rock sinfónico pela crítica inglesa e americana. Esse álbum chama-se 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte. Seria um privilégio um dia, num grande auditório aqui de Elvas, eu poder tocar isso ao vivo, até porque um dos teclistas é da cidade vizinha de Porto Alegre, é o maestro Augusto Vintém, e é um músico que eu conheço desde os anos 70 e ficámos sempre muito amigos. E tendo nós ir tocar 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, nos Bons Sons, em Sem Soldos, nos Bons Sons, há 3 anos, nós chegámos ali um bocadinho caído de paraquedas. E aquela gente muito jovem, ao vermos entrar em palco, disseram: o que é que estes cotas aqui vêm a fazer? Ora bem, nós viemos tocar simplesmente 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte. E tocámos de tal maneira bem, de tal maneira diferenciado de tudo o que se lá tinha passado até à data, que no fim estava tudo a não querer que nós saíssemos de lá. Uma ovação, um stand-up de 15 minutos. E o maestro Augusto Vintém emocionou-se tanto, ou tão pouco, que teve uma coisa de coração e teve que ser internado. Foi levado para o hospital imediatamente. E não morreu na viagem para o hospital por acaso. E demorou ainda quase um ano a recuperar. Claro, quando ele recuperou, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar um concerto meu que eu estava a fazer em Porto Alegre, e no final do concerto de 2 horas, como eu ainda não estava cansado, porque é normal com a minha idade não estar cansado ao fim de 2 horas e meia de estar aos berros, nós tocámos na íntegra 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, para as pessoas completamente desidradas porque estava a passar ali à frente. No Festival de Rock Sinfónico que havia anualmente em Gouveia, para o ano deve haver este ano, eu tive o privilégio de ter simplesmente o Steve Hackett, que é o guitarrista do Genesis,
a bater-nos à porta, porque nós tínhamos tocado e aquilo correu muito bem. Correu muito bem. Até melhor que o original, percebes? E a bater-nos à porta o Steve Hackett, quando nós vimos abrir a porta do nosso camarim e aparecer o Steve Hackett com um sorriso de orelha a orelha, nós ficámos... E, portanto, há fotografias minhas na net, particularmente em 10.000 anos depois de Entre Vênus e Marte, no meu Facebook, José Cid, 10.000 anos, acho eu que é como se chama, com fotografias com o Steve Hackett, que é um super guitarrista. Mas devo já dizer, só porque o meu guitarrista nasceu em Portugal, não é inferior ao Steve Hackett. O meu guitarrista é formado com 20 valores na Berklee, como guitarrista, toca tudo, também toca para mim, mas toca tudo, toca tudo. Quando eu digo tudo, toca, por exemplo, um trecho de Aldimiola ou um trecho de... seja quem for, na íntegra, sem um erro. Sem um erro. Um trecho de Paca de Lucia também, sem um erro. É um super guitarrista. E rock sinfónico toca, que só beneficia o meu álbum. A verdade é que eu não, para te responder, não sou conhecido a nível mundial, a não ser na área do rock sinfónico. Aí sou. Sou de tal maneira que até no Japão o meu álbum está à venda por $5.000, o original. E neste momento há um álbum pirata que eu e a Gabriela resolvemos fazer, mas é uma edição de 1000, limitada, que se chama Live in Lisbon, que é exatamente nós a tocarmos o álbum no Coliseu. O álbum esgotou, agora há 2 ou 3 na Cubitec do Porto, outros 2 ou 3 na Cubitec de Lisboa, é caríssimo, e nós temos mais 3 ou 4 em casa. De resto, não... Olha, agora me lembrei, era capaz de ser uma boa ideia fazer mais uma edição pirata. O que é que tu achas? Porque já que os donos do álbum inicialmente não fizeram nada, ao menos fazemos nós, e depois que venham para cima de nós. Então, cá estão os tribunais, percebes, para amnistiarem ou prescreverem. Onde é que eu já ouvi isto? Ou prescreverem. Muito obrigado. Maria José Isidoro. Qual foi o melhor conselho que recebeu ao longo da sua carreira e que conselho daria a alguém que agora começa e também gostaria de escrever canções? Olha, pela negativa, o conselho que me foi dado, que é positivo, é não cantes fado de Coimbra, não tem jeito nenhum. Por exemplo, eu logo aí percebi que não podia cantar fado de Coimbra. Embora tivesse andado 4 anos a estudar Direito em Coimbra e depois saiu no Guinness porque fiz uma cadeira em 4 anos. Portanto, não é mau. Enfim, pronto. E era exatamente a cadeira de História, que foi a História de Direito Romano, que era dada por um religioso, que era o Padre Sebastião, que era um extraordinário professor de História do Direito Romano e era interessantíssimo. Interessantíssimo. O resto, leis e meter na cabeça, e desculpem a expressão, encornar parágrafos, alíneas, páginas, não tenho memória para isso. Eu tenho memória, sou provavelmente o único cantor português que canta sem um ecrã de televisão à frente, eu não me esqueço daquilo que canto. Percebes? Pelo menos aquilo que eu vou cantar, não me esqueço. A menina perguntou-me, e muito bem, qual era o melhor conselho que eu posso dar. Leiam muito. Literatura, poesia, muito. Ao lerem poesia, se vocês quiserem compor e ser cantautores, porque vocês depois podem ter também a vossa imaginação, ao lerem muita poesia, vocês vão armazenar no vosso subconsciente ideias, conceitos, palavras, que depois vocês podem transformar na vossa inteligência em palavras originais e palavras vossas. Essa ideia é aquilo que vos vai inspirar. Porque eu, por exemplo, com um grande poema à minha frente, eu sinto-me completamente inspirado. E para mim é muito mais fácil puxar pela cabeça e escrever alguma coisa que seja da minha cabeça, é muito mais difícil do que, por exemplo, apresentarem-me um poema e eu musicar esse poema, que também é uma alternativa. Percebes? Não só teres um armazenamento poético grande dentro de ti, porque leste tudo que se passa na boa poesia. E depois, daí dizeres, eu gosto mais de ir por aqui, eu adoro ir ali. Ou então, gosto mais de tudo, que ainda é melhor, é a minha opinião, ainda é melhor. Nada mais fácil
do que escrever uma grande canção ou uma boa canção com um bom poema à frente. Aquilo que eu cantei para vocês aí, o Ai de Lorca, é porque tinha um poema genial à minha frente. Importa e muito haver boa poesia, se não for sublime, ser boa, ou se não for boa, ser, no mínimo, ser decente, para se poder fazer música. E nós hoje ouvimos, eu ouço muito em rádio, algumas novas gerações com poesia muito interessante, mas outras novas gerações a contarem histórias de meninas do liceu. Ele não gosta de mim, eu gosto da outra. Uma chatice de letras muito vazias, que são capazes de dizer muitas raparigas de 15 anos, mas que vão ter que evoluir. E é essa evolução que vocês já são um pouco mais crescidos e crescidas, vocês vão ter que ler. Vão às bibliotecas, informem-se, vão aos alfarrábios, peçam livros para ler, informem-se da poesia, fiquem dentro de vocês com um armazém de cultura musical que dará uma cultura musical muito superior se vocês souberem escrever. E isso é muito importante. Por acaso nunca tínhamos falado sobre isso. Hã? Mas tem que se falar sobre qual é uma referência recorrente nas várias aulas que temos, na sequência disto que o Zé acabou de dizer e que vos dizemos com muita frequência? O que é que parece acontecer aqui de comum no conselho que acabaram de ouvir e naquilo que acaba por ser também uma referência que circula com regularidade nas nossas aulas? Neste momento, vários livros que temos e que não têm a ver com música, são dos mais diversos autores, estão emprestados a cada um deles porque fazemos questão precisamente que leiam, importantíssimo. que tenham essas É uma referências. excelente ideia. João Batuca. No meu fado há sempre um blues. Sendo o seu percurso atlético, uma vez que é influenciado pelo jazz, rock progressivo, pop, música popular ou mesmo o fado, entre outras manifestações, continua a relacionar-se com estes vários mundos? Completamente. Rock progressivo e rock sinfónico. Acabo de gravar um álbum novo com 19 faixas que a pandemia me inspirou, porque eu escrevi esse álbum durante este ano todo que não fiz nada, pus-me a gravar rock sinfónico. Eu já tinha a ideia, percebes? Mas depois, sim, a música popular, sim. O meu último álbum, que saiu em 19, chama-se Fados, Fandangos, Malhões e uma Valsinha. Acabo de gravar na pandemia também um álbum de fado. Fado de caráter religioso. O álbum chama-se Fado é Oração. Porque eu fui amigo de grandes fadistas, como Maria Teresa de Noronha, como a minha querida amiga Hermínia Silva, que gostava imenso de mim, imenso, gostava muito de mim. Porque eu produzi-lhe um álbum não de fado, uma coisa que se chama Hermínia Canta Iê, e eu fui eu que produzi esse álbum. Ela adorava-me. A Hermínia era muito engraçada. Também fui muito amigo de João Ferreira Rosa, que é um fadista maldito, completamente maldito. Mas um gênio, porque ele e Alfredo Marceneiro foram os grandes poetas do fado do século passado. Mas sem dúvida que foram Alfredo Marceneiro e João Ferreira Rosa. Fui muito amigo de João Ferreira Rosa. Zaguei-me com ele 3 vezes, mas fiz sempre as pazes, porque não vale a pena ter rancor eterno, que é a coisa pior que se pode ter, é um rancor para o resto da vida, não pode ser. E tenho muitas influências do fado, da música popular, porque sempre estive também lá, sempre adorei música popular. Parti para essa ligação, acho que sou o primeiro a fazer esse passo, ligação entre a música popular e o jazz, o primeiro mesmo. E depois o pop e o rock, porque é a minha geração, é a geração do John Lennon, é a geração do Paul McCartney, é a geração dos Rolling Stones, de bandas inglesas de culto da minha geração, como T-Rex, e são, eu não digo influências, porque quando eu aprendi aquilo que eles faziam,
Eu já dominava muito bem a bossa nova, e como dominava muito bem a bossa nova, tinha uma bagagem que me permitia compreender perfeitamente aquilo que eles estavam a fazer. E é por aí que eu vou continuar a fazer. Agora tens este meu videoclipe e CD single já no YouTube, no meu Facebook, Open Joy. Já é uma cena diferente. Eu não me fixo muito, eu sou muito camaleónico. E gosto de ser camaleónico. Um dia alguém me perguntou numa entrevista: você não é nada coerente, vai, como tu me disseste, do rock sinfónico ao fado, à música popular, à canção romântica, porquê? Eu não sou coerente, eu sou artista. Coerente era a minha avó era coerente, eu não tenho nada que ser coerente, cada um é coerente como quer, eu não sou. Acho que a incoerência na arte é fulcral, é não estar preso a conceitos ou preconceitos, é avançar em várias direções e fazer mestiçagem, isto é, encontrar influências daqui e dali e juntar isso tudo numa coisa que é nossa. Se alguns de vocês são compositores, juntar tudo isso numa coisa que é vossa, que foram vocês que fizeram, mas depois de ouvirem muita coisa. Percebe? E mesmo que copiem, nem se importem. Plágios não, mas copiar é diferente. Os ingleses têm uma frase muito gira que é: a good composer never borrows, he steals. Porque realmente só há 7 notas e a partir daí todos nós podemos fazer aquilo que a nossa imaginação nos trouxer. Escrever, compor, tocar é absolutamente contagiante, é muito enriquecedor. Eu não sei mesmo se a coisa que eu mais gosto é de compor uma canção e trabalhá-la, ou depois ir para estúdio, ou depois cantá-la ao vivo. Eu já nem sei. Porque eu tenho esse grande privilégio que Deus me deu, é ter-me aguentado com a minha voz e ser um cantor ao vivo. Eu tenho uma entrega ao vivo muito grande e as pessoas percebem que eu estou ali 2 horas e tal, mas que estou a dar até posso cair para o lado com uma coisa, uma pataleta qualquer e posso cair para o lado, mas estou ali a dar o meu litro, estou ali a cantar como se fosse o último dia da minha vida. Isso é muito bom. Vamos lá ver até quanto tempo é que eu ainda posso aguentar fazer isso. Para já estou em grande forma e podem contar comigo, que é o que eu gosto de fazer. João Dourado. Normalmente, durante uma canção, o que é que escolhes primeiro? A letra ou a música? Como eu te disse, há várias soluções, não há uma solução só. Há uma melodia que te pode inspirar umas palavras e tu depois vais trabalhando essas palavras e às vezes arquivas essas palavras porque não te estão a sair. E um mês mais tarde, ou um ano mais tarde, essas palavras começam a ter interligação. Ou então, partes de um poema que tu escreveste, ou de um poema que tu descobriste, não é teu, portanto, aí o poema é primeiro e a música vem depois, ou ao contrário, faz uma melodia e a pouco e pouco vais escrevendo a parte poética das canções. Portanto, nunca é taxativamente uma coisa primeiro que a outra. Uma coisa é certa, tem que haver coerência nas duas coisas, isto é, na forma melódica e na forma poética, tem que haver coerência. Não pode haver coisas que pareçam feitas quase em computador, que não sejam naturais. E isso às vezes nota-se, eu noto, mas a maior parte do público não nota, não é? Conseguir juntar uma inspiração poética com uma inspiração musical nem sempre é fácil. Mas os cantores e os poetas que são cantautores e que merecem o maior respeito da minha parte são normalmente seres humanos mais inspirados e mais à parte e designados, não sei por Deus, porque às vezes até parece que Deus não existe e recentemente isso tem acontecido, mas por alguma coisa que anda no ar. Alguma coisa que anda no ar, de ter, por exemplo, ver as musas a tomar banho nuas do outro lado do rio, ter barca-remos,
ter binóculos, saber nadar. Isso é muito importante. É o encontro com a inspiração pura, as musas que nos inspirem. E que haja muitas e que apareçam muitas. E claro, e musos para as raparigas, obviamente. Porque elas também têm direito a ter musos. O faunos não, faunos é mais perigoso. Parece ao fim da tarde e o Aquilino Ribeiro é que descobriu essas coisas, é muito perigoso. As meninas não apareçam lá ao fim da tarde nas aulas, particularmente as que vivem em aldeias ao fim da tarde, não, ao lusco-fusco. Mais perguntas? Ana Cortes. Olá. Olá. Prefere atuar num teatro e ter uma maior relação física com o público ou gosta mais de grandes arenas e estádios? Gosto mais de grandes arenas e estádios. Vou explicar porquê. Porque eu posso respirar. Eu sinto que sou um cantor de grandes audiências, mas também sou capaz de chegar a um auditório e agarrar num piano e passar, olha, quase como nós estamos aqui a fazer, 2 horas ou 3 na conversa e a cantar. Nada me impede. Também acho divertido. Muito divertido. Este espaço aqui tem uma excelente acústica. Tem piada. Muito boa acústica aqui. Tem um bocado de reverberação, não é? Mas é uma reverberação natural. É muito bom. Isto tem uma acústica muito agradável. Portanto, é isso. Eu gosto de cantar, seja como for, mas de preferível em grandes audiências. Gosto muito. Aquela, por exemplo, em 2019, eu acabei o ano 2019 a 30 de dezembro a cantar para 200 mil pessoas na Praça do Comércio e adorei. Adorei até o Sr. Presidente da República a tirar selfies no meio daquilo tudo. Achei que foi muito gratificante, muito. Ele tinha acabado de condecorar o Jorge Jesus, coitado, estava muito cansado. E, portanto, teve que se ir embora depois. Coisas. Daniela Macedo. Recorda-se do momento em que decidiu seguir uma carreira profissional na área da música? Por acaso recordo, olha, é uma pergunta engraçada. Eu tinha 15 anos, os meus pais não me deixavam cantar. Quem era minha fã era a minha esta mana, esta minha mana que tinha mais de 10 anos, que morreu agora em fevereiro. E no dia em que eu fugi do colégio onde estava em Coimbra, com 15 anos, saltei pela janela do meu quarto, que era baixinha, era resto de chão, e fui para a noite de Coimbra tocar bossa nova, porque nós ensaiávamos no colégio. Na altura em que eu saí para cantar bossa nova e comecei a tocar para o público em Coimbra, eu disse, eu um dia vou tirar outro curso. Eu sou praticamente formado em Educação Física. Faltam 2 cadeiras. Dos 4 anos de Educação Física que eu fiz no INEF, faltam 2 cadeiras no último ano, porque eu estava a ser examinado por um professor que bebia forte e feio à hora do almoço e me estava a examinar às 2 da tarde com o nariz vermelho e a dizer palavrões, a examinar-me e a perguntar coisas que nem eram do repertório dos livros. E eu levantei-me e disse que me recusava, como futuro professor de Educação Física, me recusava a ser examinado por um professor de Educação Física que estava eternizado a fazer um exame ou a dar uma aula igual a alunos mais novos. Portanto, eu saí dali, fui suspenso durante 3 dias. O diretor do instituto onde eu estava, de Educação Física, disse-me, José, tu tinhas toda a razão, mas não podias fazer aquilo. Então o que é que eu fazia, ao seu diretor? O que é que eu fazia? Aguentava aquele bêbado a examinar-me. Eu não tenho pachorra para ser examinado por bêbados, nem vou ser. Eu nessa altura já tinha 27 anos, já podia dizer um pouco aquilo que pensava. E logo ali comecei na música, integrando o Quarteto 1111, e a partir daí, no final dos anos 60, a minha vida já é mais conhecida. Mas, sim, o primeiro dia em que eu decidi que era isto que eu gostava de fazer,
era quando eu tinha 15 anos e fugi pelo colégio. Depois os padres fizeram queixa aos meus pais castigaram-me imenso, e eu disse, tudo bem. Depois eu menti ao meu pai e à minha mãe. De repente, já nos 15 anos ainda não fui descoberto, mas aos 16 eu sou descoberto pelos meus pais, que vieram para cima de mim dizer tudo. Diz, ó pai, ó mãe, tudo o que nós ganhamos foi uma mentira esfarrapada. É para ajudar a Conferência de São Vicente de Paula, os pobrezinhos e as senhoras velhinhas, para os ajudar. É assim, pai, é assim, mãe. Então já podes. Não era nada, éramos para a noite de Coimbra, para aquilo que era o terreiro da erva, para ter com raparigas que nos ensinavam a fazer as coisas, depois nós, automaticamente, ao longo da vida, aprendemos a fazer melhor. Mas a verdade é que eu tive que mentir aos meus pais para lhe dizer que tudo o que nós fazíamos era por bem dos pobrezinhos e dos seus padres que ficavam com o dinheiro todo. Era uma mentira esfarrapada, não sei. Depois disto eu redimi-me, porque nos últimos 4 anos fiz para aí 35 concertos solidários com os bombeiros, com os soldados da paz e para crianças e tudo aí, normalmente a todas as vilas das cidades onde eu vou cantar. Uns meses depois vou sozinho com um piano, com um amigo ou dois, de viola debaixo do braço, fazer concertos solidários de angariação de fundos, a custo zero. E, portanto, acho que depois disso eu me redimi. Quer dizer, não conquistei o céu ainda, mas redimi-me um bocadinho. Estou lá perto. Estou no purgatório. Olha, senhora vereadora, o doutor Mário Soares, quando morreu, foi para o purgatório. E Deus deu-lhe como purga a Madonna. E o Mário Soares estava com a Madonna como purga. Só que o Cavaco Silva, que também estava no purgatório, de repente viu o Mário Soares com a Madonna e diz assim, isto não pode ser, isto são 2 pesos e 2 medidas. Eu estou com a Britney Spears. Isto não pode ser. Ao que Deus respondeu, você está, o Mário Soares está com a Madonna, mas você é que é a purga da Britney Spears. Você não se esqueça. Está a ver que já está melhorzinha, já não está a tossir nem nada. Diogo Semedo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Em seu entender, qual é que seria a melhor forma de um músico terminar a sua carreira? A morrer a cantar num palco, por exemplo. Essa é uma boa solução, mas a cantar mesmo. Ou então ser morto pelo público se estivesse a fazer playback. Também era uma boa solução. Com bailarinas, evidentemente. Que alternassem, evidentemente. Não, a melhor maneira é ter a noção, agora vou falar a sério, é ter a noção, por exemplo, eu, quando senti que não tenho voz, e que não é neste momento, graças a Deus, porque eu nunca fumei, nunca me droguei, nunca bebi, fiz sempre desporto, e isso ajuda, não é? Eu, por exemplo, quando perder a voz, posso formar a minha banda à mesma, que são músicos da vossa idade, praticamente, são muito mais jovens que eu, e posso ficar a tocar teclas e ter um jovem, um cantor, que canta as minhas músicas. Eu posso fazer isso. Mas morrer a cantar era uma boa ideia. Ou então morrer a ser apedrejado se estiver a fazer playback, que também é uma boa ideia. Olha, vamos fazer uma música que se chama Depois Logo Se Vê, percebes? Que ainda é o melhor. Que é uma boa letra, não é? Daniela Galguinho. Quais são as suas principais referências musicais? É complicado dizer-te, mas são seguramente... Eu inicialmente não escrevia canções, fazia covers, cantava muito em francês,
cantava muito músicas que não eram minhas, bossas novas. A bossa nova foi uma grande aprendizagem para mim, porque eu aprendi, como cantava também, era vocalista de jazz, aprendi a swingar com a bossa nova. Era muito bom, era uma boa ideia. Depois, tudo o que vem a seguir é de ter feito muitas festas universitárias, muitas festas de liceu, a tocar muita coisa de muito género. E isso acaba por ser um workshop, de ter que cantar esses temas todos que eu cantei e ter que os tocar ao mesmo tempo, acaba por ser um workshop, sabes? Um workshop porque não havia universidade nos anos 60 ou nos anos 50 para nos instigar a escrever coisas que fossem os nossos originais. Portanto, quando eu comecei a escrever, e o primeiro tema que eu escrevi, francamente conhecido, é A Lenda del Rei Dom Sebastião, já foi baseado num facto histórico. Um facto histórico que é um facto aberrante, digamos, que é Dom Sebastião, que era um rei que era completamente imbecil, que arrastou todo o país numa conquista do norte da África, sabendo que ia perder. Eles sabiam que iam perder, mas numa ideia de como um forcado vai para os cornos de um boi saber que vai levar uma marrada e pode morrer, eles também foram para o norte da África sabendo que iam perder. Eu, quando escrevi A Lenda del Rei Dom Sebastião, escrevi um pouco para desmistificar a ideia sebastiânica, mas foi um êxito imenso. Foi a primeira música que eu gravo em estúdio, com o Quarteto 1111, e foi, francamente, um êxito, meu Deus. Fugiu de Alcácer Quibir, é o rei Dom Sebastião. Perdeu-se num labirinto com o seu cavalo real. As bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs de cerrado nevoeiro vinha Dom Sebastião. Mas também, uns anos mais tarde, escrevi um tema para desmistificar esta ideia sebastiânica que eu tinha escrito e que se chama Dom Sebastião morreu. Para que fazer um mito de El Rei Dom Sebastião, se ficamos com Alcácer e o sal da nossa ilusão? Mas se fomos derrotados, em Quibir fez Marzagão. Para que fazer um mito de El Rei Dom Sebastião? De Quibir fugiu ferido de tanta incompreensão, veio morrer em Alcácer e daí a confusão. Numa versão atual, mais moderna de feição, El Rei transformou-se em mito ao cair de avião. E de tanto inventar lendas, nem prestamos atenção. Somos todos castigados e só El Rei é que não. Somos todos castigados e só El Rei é que não.
Leonor Abreu. Primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde. Gostava de lhe perguntar em que é que se costuma inspirar para compor as suas músicas. Olha que bonita voz que tu tens. Obrigada. Ah, tu cantas? Canto. Pois deves cantar com essa vozinha. Isso não é normal. Obrigada. E cantas o quê, minha querida? Gosto muito de música portuguesa e acho que os jovens da nossa idade hoje em dia não têm noção de quão boa música portuguesa nós temos dentro do nosso Exatamente, país. tens toda a razão. Embora também gosto de música inglesa e tudo mais, Sim. música pop, gosto muito de música portuguesa. Faz lá uma capela, anda, vá. Faz lá uma capela, anda, vá. Estás com um som de voz fantástico. Não sei do que é que quer que... Faz uma capela aqui para nós ouvirmos, querida, vá. Para levares uma salva de palmas logo a seguir, claro. Tem alguma preferência? Não sei. Não, tu é que tens, canta aquela que te achares. O que é que eu mais gosto? Por exemplo, há uma música que eu acho muito bonita, que, pronto, ao som do piano fica muito mais bonito, mas no teu poema do Carlos do Carmo... Então força, que é lindo. É lindo. Queres que eu te dê o tom? Ou não precisas? Como quiser. Deixa-me cá ver. No teu... Aí. Ok. Se calhar vou fazer um bocadinho mais grave, pode ser? Pode, o que tu quiseres. No teu poema... Não, esse tom é baixo. Muito baixo? É. Barato. Ok. Este é bom. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira ao céu aberto, janela debruçada para a vida. Bravo! Então agora vou-te explicar. O que me inspira são as notícias que eu vejo nos jornais, a conversa que eu posso ter com uma pessoa, a conversa que eu ouvi de outras pessoas, uma notícia na televisão, um filme, assim. E nunca o bucolismo. O bucolismo não me inspira nada. Sabes o que é que o bucolismo me dá? Para ficar completamente contemplativo, a ver as árvores a abanarem, ou a ouvir ao longe o ruído dos regatos a passarem, os passarinhos a cantarem. Fico completamente anestesiado e não me dá para escrever nadinha. É que eu nunca escrevi na minha vida uma música inspirado em bucolismo. Mas as notícias que fervem à nossa volta, isso para mim é inspirador. As notícias que até podem ser de amores e desamores. Até o silêncio. O silêncio pode ser inspirador, mas não o bucolismo. Há uma grande diferença. O silêncio é o silêncio que tu atravessas, por exemplo, no teu quarto. Estás no silêncio e isso pode ser inspirador. Eu vou-te dar uma ideia do que é que se pode fazer com o silêncio. É aquela música que o Zé Cabaleiro me assassinou. Quando tu chegas voando em minha alma que poisas, se posso ouvir em silêncio, é no silêncio das coisas. Só de noite me foi dado ter a tua companhia, ter a tua claridade que me foge à luz do dia. Por isso eu amo a noite, porque o dia me castiga. É no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. De noite não ouço o mundo,
a que o mundo me obriga é no silêncio da noite que a minha alma se abriga. É no silêncio da noite, é no silêncio das coisas. Ai, nem toda a prisão que eu tive me tornou seu prisioneiro. Mesmo preso era mais livre que a alma do carcereiro. Pois quando chegas voando, é em minha alma que poisas. Se posso ouvir-te em silêncio, é no silêncio das coisas, é no silêncio das coisas. Isto porquê? Porque o silêncio pode ser altamente inspirador, porque o silêncio tem a ver com o nosso interior. É aí que toda a poesia que nós arquivamos dentro de nós, seja nossa ou por ter lido outros poemas e outros poetas, mais facilmente aparece no nosso subconsciente. É nesse silêncio das coisas, no silêncio da noite, que nós vimos ao de cima, digamos. É na altura em que as fadas boazinhas e as musas boazonas nos vêm inspirar para nós escrevermos e termos a nossa inspiração, que eu vos desejo a todos vocês muito, que é o prazer de escrever qualquer coisa, mesmo que esse prazer não seja, depois lido, não seja grande coisa, mas o prazer que nós temos logo de, inicialmente, nos satisfazermos de ter escrito qualquer coisa nossa. Isso é muito gratificante, muito, muito. Filipe Cartas. Boa tarde. Escreveu várias canções que deixaram de ser suas para se tornarem nossas, como A Minha Música, Ontem, Hoje e Amanhã, Cabana junto à praia, Cai Neve em Nova Iorque, entre tantas outras. É fácil continuar a encontrar o encantamento necessário para servir ao público, ou a erosão da repetição torna a magia um ofício? Olha, por acaso, é uma boa pergunta, mas a verdade é que eu sou completamente camaleónico. Tu ouves um álbum meu e nenhuma canção se parece com a outra. Isto é, a minha coerência na música e em termos de criatividade musical não existe. Até os próprios arranjos são completamente diferentes. Eu faço um álbum, eu já fiz um álbum só de canções de amor, em que todas as canções de amor tinham temas diferentes. Portanto, eu por aí não estou muito preocupado de me repetir, de ouvir pessoas ou colegas meus que parece que estão a cantar sempre as mesmas coisas, porque entoam sempre da mesma maneira, vão sempre pelo mesmo caminho, usam sempre as mesmas terminações de frases, são sempre, que se pode dizer até mais coerentes que eu, mas que são mais chatos, porque eu não me repito. É uma coisa, é uma característica que eu tenho. Tu vais ver um concerto meu e as minhas músicas são tão diferentes umas das outras, tão diferentes que não têm nada a ver quase umas com as outras até. Mas é uma pergunta muito boa, muito interessante, porque normalmente as pessoas a certa altura param de ter criatividade e de inspiração. E eu aceito que hoje escrevo menos do que escrevia quando tinha 30 ou 40 anos, bastante menos. Mas eu acho até que escrevo em termos de qualidade, escrevo coisas que não são menos interessantes. Por exemplo, neste meu último álbum, Fados, Fandangos, Malhões e uma Valsinha, tenho um tema. Algum de vocês já foi a Santiago de Compostela a pé? Não?
Pronto, mas por acaso o meu neto já foi, que é da vossa idade. Mas é bom ir a Santiago de Compostela a pé, porque para já... E já viram o filme, há um filme que se chama Caminho. Já viram esse filme, Caminho? Não percam. Vão à Netflix e vejam o filme que se chama Caminho. É muito interessante. São 4 pessoas completamente diferentes. Um vem dos Estados Unidos para deixar as cinzas do filho que morreu nos Pirineus. O outro vem da Holanda porque a mulher não liga nenhuma, porque ela é gorda e quer ver se emagrece a andar centenas e milhares de quilómetros a pé. Outra porque andava em drogas e queria saber se nessa viagem conseguia sair, e saiu. E a quarta pessoa que vinha nesse grupo era o que escreveu o filme. O filme é a não perder. Vejam na Netflix Caminho. É muito interessante. As pessoas acabam por viajar dentro da própria Espanha a caminho de Santiago, que é isso que eu quero dizer, e seguir veredas e estradas que são santas, porque também há caminhos de Santiago vindos de Portugal. Há 2 ou 3 caminhos de Santiago que partem de Portugal, um de Braga, outro de Viana do Castelo, ainda estão a 300 e tal quilómetros de Santiago de Compostela. E havia outro, que era muito interessante, que era de barco. Partiam de Montemor Velho, ao pé da Figueira da Foz, no Mondego de barco, saíam, subiam para Vigo e em Vigo iam a pé até Santiago, ainda são para aí 100 quilómetros. Ana Mbruge. Boa tarde. Que razões o levaram a escrever canções sobre a história de Portugal, como aconteceu no disco Camões, As Descobertas e Nós, ou mesmo o êxito Lenda del Rei Dom Sebastião? Olha que interessante, é que esse álbum praticamente... A menina conhece esse álbum? Camões, As Descobertas e Nós? Na verdade foi o meu pai que me deu a ideia. Pois, então peça ao seu pai para ouvir, esse álbum é brutal. Ele gosta muito, eu gosto. E você também tem questão, ainda por cima é vinil, está na moda o vinil outra vez, e é um álbum em que canta comigo o Carlos do Carmo, a Rita Guerra, o Jorge Palma, o Paulo Bragança, o António Pinto Basto, guitarristas muito bons, como o Pedro Caldeira Cabral, e não perca esse álbum. Esse álbum acaba por ser o cotidiano de Camões dentro do universo das descobertas. E é um álbum que vai contando as histórias de Camões, todas as histórias que acontecem a Camões. Eu ia quase dizer que é uma espécie de Lusíadas B, mas tocado e cantado. Não perca esse álbum, porque é realmente Camões, através da história e através das suas navegações e através de tudo o que viu, realmente é um ser que atravessou o planeta de uma forma tão real e que nos inspirou, que nos deixou uma obra tão interessante, que realmente, sim, eu inspiro muito sobre a história de Portugal. Às vezes, nem sempre. Tem dias, como se diz aqui no Alentejo, tem dias. Às vezes calha. E sim, inspiro-me também, mas inspiro-me sobre muita outra coisa. Às vezes desinspiro-me até. Mas isso também acontece. Raquel Conceição. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O álbum Vozes do Além constituiu uma reflexão diversificada sobre a vida depois da morte e a possibilidade de regresso à vida. Que vida vê além da morte? A vida que nós queremos, eu para já vou querer ser incinerado. Portanto, não tenho visão sobre a vida depois da morte. Mas as pessoas que estão incineradas também podem ter em vida uma ideia daquilo que será a vida depois da morte, porque a alma não é incinerada, o que é incinerado é o corpo. A alma voa, parte em várias direções. E este meu álbum tem coisas que eu acho que são curiosas. Tem também um poema da Natália Correia. Eu tenho um poema no álbum que se chama Não Há Inferno, em que eu defendo a ideia que não há inferno,
porque as pessoas bonzinhas é que vão para o céu e as outras vão a todo lado. Portanto, aí nós podemos, nós que à partida poderemos não ir para o céu, que deve ser uma seca, passar os dias todos a conversar com a Madre Teresa de Calcutá e assim, deve ser uma seca. Não há rock and roll no céu, não há música, não há cultura, o teatro não pode ser mais chocante porque não é permitido, isto é à partida aquilo que nós pensamos. A poesia não pode ser anticlerical, a Aquilino Ribeiro, por exemplo, não pode estar no céu, mas está no céu dos artistas. E a alma, essa tem direito a voar para onde ela quiser e estar onde ela quiser, porque ninguém é dono dessa alma. Zé, uma última pergunta da Catarina Colomietz. Boa tarde. De todas as entrevistas que já deu, qual é que é a pergunta que ainda não lhe fizeram, mas à qual gostava de responder? Repara, essa pergunta é muito inteligente, mas ao mesmo tempo é completamente burra. Porquê? Desculpa. Porquê? Porque nós, quando vamos para uma entrevista, nunca vamos com perguntas que nos sejam premeditadas. Quer dizer, eu nunca peço ao entrevistador: vê lá o que é que me vais perguntar. A não ser que tenha colegas meus que são completamente vazios, que não sabem improvisar e que já vão com as coisinhas estudadas, porque senão aquilo não resulta, percebes? E, portanto, perguntas que nunca me tinham feito, já me fizeram tantas que eu já nem sei. As que me hão de fazer, eu fico à espera, mas façam. Esta era a última pergunta. É que todas as perguntas, mesmo a tua, pelo lado positivo, porque é o lado positivo também, que vocês todos me fizeram, são muito interessantes, são muito gratificantes, são muito enriquecedoras. Eu vou partir, não antes de tomar um café e comer uma coisa que vocês têm cá, são umas encharcadas, não é? Uma coisa com ameixas, sericaia. Eu não vou antes. Onde é que se pode comer uma sericaia? Aqui perto. Tu sabes? Então pronto. Eu devo-vos dizer que foi muito enriquecedor tudo o que isto se passou hoje aqui. Obrigado, meu caro amigo, por este convite. Já percebi que há gente aí na música, também na poesia, o que é muito saudável. Mas os que não estiverem na música e na poesia, olha, dancem nas discotecas com as namoradas, que também dá para curtir. Quer dizer, não é só uma coisa assim, há várias formas de estar na música. Eu vou muito contente daqui, vou fazer mais uma viagem de 2h30, mas vou muito contente desta entrevista. Foi provavelmente das entrevistas mais interessantes que eu fiz ao longo de toda a minha vida, devo-vos dizer. Espero que vocês tenham ficado surpreendidos com algumas músicas que eu aqui cantei, que vocês não estavam à espera que eu cantasse. Mas eu não sou só uma coisa, sou muita coisa, sou muito camaleónico. E pronto, eu acho que isto é muito enriquecedor para mim, estou muito contente. E acho que vão fazer uma homenagem, vão tocar-me. Acho que ia alguém tocar, era? Vamos a isso. Então vá, quero ouvir. Fazer isso. Na medida em que seria, porventura, difícil expressar por palavras o reconhecimento que todos temos, talvez através da música consigamos lá chegar. Exato. Zé, muito obrigado. Um abraço fraterno, muito grato e isento de distanciamento. Ok, vamos a isso. Este tem bom som, um aplauso.
Melhor não era possível. Bravo! Vocês, a próxima vez, não participam num espetáculo onde eu esteja, porque vocês tiveram mais palmas do que eu. Não pode ser. Parabéns, foi fantástico. Obrigado, parabéns.